noite a todos e todas que estão chegando. Oi, Ana Paula. Sandrinha chegou. Estou só fixando aqui o bate-papo, gente, para a gente começar, tá? Quem for chegando, vai dando boa noite, que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Esse foi para fechar com chave de ouro. Estou feliz que vocês estão aqui. Peraí, tá? Pronto. Publiquei aqui, vou fixar o tema da nossa live para as pessoas que estão chegando, talvez não saibam sobre qual é o tema da noite. Né? A minha terceira live do dia, gente. Ai, quanta coisa. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Boa noite para quem está chegando. O pessoal vai chegando devagarzinho. Estou aqui com a pauta, ó. Eu estava anotando, agora me lembrando. Até esqueci de pegar um papel que eu tinha impresso, mas eu lembro o que é que eu estou pensando em falar. Ai, quem tá aqui? Tinas Byte, Iezer Nobre, boa noite, Getacine, Beth tá por aqui, Beth Novo Olhar a PLV, a minha mãe, Roseane. Gente, essa live não foi à toa que a gente... Na verdade, ela estava na pauta para segunda-feira, na Semana do Bebê, né? Ia ser na última segunda-feira, a gente já ia abrir com ela, mas eu tive um comprometimento na saúde e a gente passou para hoje, tanto que a live da noite foi para tarde, que era de alimentação inclusiva, de culinária dos biscoitos. E agora à noite eu acho que acabou ficando bom, porque a gente vai fechar com chave de ouro, né? A nossa participação em lives, apesar de que amanhã vamos ter um vídeo também no nosso canal, mas a gente falando com relação à Semana do Bebê, a gente vai fechar com chave de ouro, porque de tudo que a gente faz, eu acho que o programa, a inclusão alimentar na escola, eu acho que é o que eu mais tenho carinho e um amor enorme. Né? E eu vou contar um pouquinho da história de como começou para vocês, e depois vamos ter convidadas especiais que já estão aqui, ó. Sandrinha Carla Chagas, ela está aqui, daqui a pouco eu vou convidá-la. E também a Ana Paula, deixa eu ver onde é que ela está. Ela já entrou também, dá um oi, Ana. Todas duas são gestoras educacionais aqui da Prefeitura do Recife e atuam em creches diferentes, e a gente já teve a oportunidade de estar junto delas mais pertinho, e elas vão falar um pouquinho da experiência delas e a opinião delas, o que é que elas sentiram na prática com o que a gente faz lá, atuando na ponta, né? Então, para a gente não perder tempo, porque eu quero muito falar com todo mundo e quero que dê tempo da gente escutar as meninas, eu preparei uma breve introdução, né? Eu pretendo deixar essa live salva e vou disponibilizar no canal da Prefeitura também. Então, eu preparei uma breve introdução assim de onde surgiu essa história da Ju, que é mãe, né? Mãe de alérgico. Eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho 2 filhas com alergia alimentar. A Camila, que tem 6 anos, e a Luísa, que tem 3 anos. E de onde foi que surgiu a Ju agora como mentora de inclusão alimentar? Né? Então, de onde foi que eu consegui realizar esse trabalho? E vou contar um pouquinho da história de como começou para vocês, porque eu sei que muitas pessoas podem estar querendo fazer a mesma coisa na sua região, ou para inspirar outras escolas, outras figuras como diretores de escola, professores que possam estar aqui, porque eu sempre penso que para a gente conseguir a inclusão alimentar de fato de alguém que tem alergia, não depende só de uma figura. Muita gente deposita apenas no profissional de saúde esse bem-estar geral da criança, né? Então, quando o médico, o nutricionista, às vezes o fonoaudiólogo, enfim, o profissional de saúde que está lá cuidando da criança, a gente deposita todas as fichas na qualidade de vida, no bem-estar daquela criança ali. Mas eu sempre tive essa história de que, na minha opinião, para que a gente consiga realmente trazer uma qualidade de vida para as pessoas, para as famílias e para as crianças, né? A gente falando agora na Semana do Bebê, para os bebês com alergia alimentar, depende sim dos profissionais de saúde, mas depende das famílias, do empenho de nós como familiares, e depende também da sociedade como um todo. E aí é que entra a escola, que é talvez o primeiro local onde a gente, familiar de alérgico, começa a delegar para essa criança
os cuidados. Às vezes a gente delega para outras pessoas, como uma babá, uma avó, mas é uma pessoa e a gente orienta aquela pessoa. A escola é uma coisa grande, mais ampla, e a gente fica com muito receio. Então, percebendo na prática e percebendo de vocês, que é uma das grandes dores, essa falta que a gente sente nas escolas de trazer o tema inclusão para os alérgicos. Então, é uma dificuldade grande, é uma dor grande que a gente passa. Então, sempre foi um desejo muito grande da gente de começar a atuar nas escolas. Então, para quem não conhece o projeto Tudo Sem Leite, eu acabei não trazendo, eu tinha um papelzinho que eu tinha impresso, que a gente tem todas as frentes de ação do Tudo Sem Leite. Eu vou melhorar isso, para que as pessoas possam saber, para que eu possa divulgar melhor o nosso trabalho. Mas a gente, por exemplo, temos capacitações para profissionais de saúde, tá? Então, hospital, a gente tem capacitação para pediatra, para clínico. O ano passado a gente conseguiu, através da Semana do Bebê do ano passado, junto ao Hospital Português, levamos 2 alergistas, levamos 2 nutricionistas junto conosco e uma gastropediatra, e a gente capacitou vários profissionais de saúde que estavam lá, entre mães e outras pessoas que também participaram. Foi um evento misto entre profissionais de saúde e familiares interessados. Então, esse é um dos pilares. A gente tem a Liga Acadêmica também. O que é a Liga Acadêmica? É a proposta que a gente tem de estimular os estudantes de medicina, de nutrição, de enfermagem, a atuarem e a publicarem, a pesquisarem sobre o assunto alergia alimentar e a publicarem. Então, eu estava até comentando com o marido, o meu marido é médico, ele atua na Prefeitura do Recife, e que como é que eu faço para estimular os programas de residência, para que eles tenham no currículo, na base curricular, o cronograma, os assuntos ligados à alergia alimentar, para que, por exemplo, um enfermeiro que está fazendo residência, ou um nutricionista, um médico que vai atuar na urgência no futuro, que vai atuar num postinho de saúde, como é que eu faço para colocar isso na carga horária deles? Ele disse, no meu ponto de vista, a forma mais fácil de você convencer é tendo publicação e que mostre relevância. Então, se você tem comprovação científica de que aquele tema é relevante ali naquela realidade, isso vai ser mais fácil de você conseguir. Então, um dos pilares da gente é esse da Liga Acadêmica. Né? A gente já teve algumas publicações, a gente incentiva, a gente está também com esse pilar. A gente tem a parte da culinária inclusiva, que vocês conhecem, muitos gostam, né? É um dos pilares que a gente vê como fonte de qualidade de vida, de leveza, de prazer, né? Porque comer é um ato não só de se nutrir, é um ato que a gente tem de socializar, de relembrar algo afetivo na nossa vida. Então a gente tem tanto receitas que a gente produz, como que a gente dá cursos, tem a parte de consultorias, workshops. Então tudo ligado à culinária inclusiva, que a gente também tinha uma ponta que a gente vendia esses produtos e agora a gente deu uma pausa nessa parte. Qual é o outro produto aqui da gente, do Tudo Sem Leite, outro projeto? Dentro do Tudo Sem Leite tem vários mini projetos, né? A gente tem o Clube da Alergia, que já está funcionando, a gente já começou com a primeira turma, e a proposta do clube é receita, comunidade, é apoio, é desenvolvimento, é leveza. Então, é a gente trabalhar em conjunto para que a gente atinja os nossos objetivos ligados à alergia alimentar e trazer mais leveza para as nossas vidas. Então, tem esse grupo que a gente também está trabalhando, estamos com a primeira turma. Tem um outro pilar do nosso projeto, parece que já tem muita coisa, mas ainda temos isso. E esse é a inclusão alimentar na escola. Né? Esse pilar, gente, para quem me conhece, sabe o quanto que eu amo crianças. Né? Então, independente das minhas filhas terem alergia, eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Sou voluntária há mais de 17 anos, atuando com crianças, eu sempre gostei, né, dando aulinhas nos finais de semana. Não sou pedagoga, mas gosto e sou entusiasta por esse tema. E pensando na alergia alimentar, dentro do tema inclusão alimentar na escola, né, fazendo um resgate do que aconteceu, eu sempre quis trabalhar diretamente com as crianças. Também, a gente dentro do projeto, eu até anotei aqui para não esquecer, que é muita coisa. Atualmente a gente tem 3 principais produtos dentro
Inclusão Alimentar na Escola, que é um mini projeto, né? Um deles a gente atua diretamente com as crianças. Então a gente vai lá na ponta, que a gente começou no ano passado, na Semana do Bebê, né, do ano passado. A gente vai na ponta, a gente é um mix entre atividades teóricas e atividades de mão na massa, né, práticas. Dependendo da idade da criança, a gente diminui a parte teórica e vai mais para o mão na massa. Aí a gente vai seguindo com o apoio das professoras, que estão sempre maravilhosas, né? Conhecem seus alunos e tem as dicas pedagógicas, e eu adoro também. E a gente tem esse produto. A gente também, na Inclusão Alimentar da Escola, a gente tem um outro que é workshops teóricos. Aí pode ser sobre contato cruzado e como minimizar risco de exposição acidental na escola. Aí teve uma escola que comprou com a gente especificamente sobre isso. A gente falou sobre leitura de rótulo, sobre rótulo de cosmético, de medicamento, de alimentos. A gente fez toda uma varredura com esse tema com as professoras e com os outros profissionais lá da escola. Mas a gente tem também um que a gente trabalha um mix entre uma sensibilização e conteúdos teóricos ligados a, por exemplo, plano de emergência na sala de aula. E a sensibilização, a gente fala muito sobre inclusão e o quanto que a escola ela é mais do que só uma proteção física para aquela criança, mas principalmente ela é corresponsável pelo bem-estar geral. Então, o emocional também está lá dentro. Então, quando a gente fala de inclusão, não adianta só falar, eu trago vários elementos que vão sensibilizar aquelas pessoas, exemplos práticos do que acontece, entre outros casos que vocês mesmas trazem para mim, né? De outras creches, de escolas ou vocês que estão aí também. Então, é um produto que a gente também tem lá no Inclusão Alimentar na Escola. A gente começou fazendo esse. E um terceiro é mais ligado à área de culinária inclusiva lá dentro da escola. Está ensinando receitas, práticas, para que as merendeiras, junto com as nutricionistas, possam preparar uns cardápios bem legais e que sejam não só nutricionalmente maravilhosos, mas também que sejam incríveis, afetivos. Então, na hora de uma festa, em vez da criança comer uma fruta no lugar do bolo, ela vai comer um bolo também como um amigo, só que o bolo dela é um bolo especial, que vai ser de acordo com as suas limitações e restrições físicas. E tudo isso a gente trabalha para que não exista uma resposta na escola. Cada escola vai encontrar uma resposta ideal, né? Mas a gente dá subsídios para que ela possa crescer e para que ela possa atingir altos voos, trazendo para junto a família do alérgico, que muitas vezes está em sofrimento emocional. Vocês sabem disso, né? Que não é fácil. A pessoa que acaba de receber o diagnóstico de alergia alimentar de um filho, muitas vezes entra em pânico. Tem todas aquelas fases do luto. Não é fácil. E mesmo quem já está há bastante tempo, que é o meu caso, já estou há quase 6 anos nesse universo, que eu descobri o diagnóstico da minha filha mais velha com 7 meses de idade dela e hoje ela tem 6 anos. Mesmo assim, a gente também passa por altos e baixos emocionais e não é simples. Então, a escola como parceira é fundamental nesse processo de bem-estar. Não adianta ter um excelente médico, eu sempre falo isso. Eu vou estar com o melhor médico do mundo do meu lado, uma nutricionista incrível, que está sempre preparando o cardápio junto comigo, está cuidando do bem-estar físico. Mas e se eu não tiver dentro da sociedade esse pilar de apoio, algo não vai estar legal, não vai adiantar. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em todas as frentes. E a escola é muito importante como parceira. Então, fazendo um resgate aqui, um pouquinho antes de chamar as meninas, sobre a história de como a gente conseguiu, né? Porque hoje a gente tem uma parceria, a gente atende escolas particulares, mas a gente tem uma parceria também com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola aqui da Prefeitura do Recife, né? E como foi que eu consegui isso? Como foi que surgiu aí essa ideia? Então, o iniciozinho... Primeiro, falei para vocês mais ou menos do meu perfil, sempre gostei de crianças, né, atuei como voluntária e sempre quis entrar nas escolas e não sabia como, né? Então, eu sempre tive uma premissa de que quando as pessoas fossem se conectar comigo e escutassem o que eu tinha para dizer, elas iam querer comprar a minha ideia. Mas isso não porque eu sou uma pessoa especial ou porque a Ju sabe falar e vai conseguir conquistar e vai vender essa ideia de que é importante fazer essa capacitação. Não, não é por causa disso de jeito nenhum. É porque a causa é muito importante. Então a causa fala por si só. Quando a gente traz os exemplos, quando a gente explica do que se trata, todo mundo quer ajudar. As pessoas às vezes só não sabem como.
não encontram uma maneira de fazer. Então, quando você dá o subsídio, todo mundo quer. Então, é só uma oportunidade que você tem de se conectar com aquela pessoa específica que vai te ajudar. Então, claro que existem escolas mais difíceis, diretores de escolas que são pessoas que não têm tanta abertura para assuntos novos. Eu já escutei de psicólogos, por exemplo, dizer que o alérgico precisa se adequar à sociedade, não é a sociedade que tem que fazer nada pelo alérgico. Então, tem pessoas que pensam dessa maneira, claro, e a gente vai encontrar pelo caminho, mas a gente não pode se limitar a essas pessoas e achar que pronto, então tá difícil. Então, às vezes a gente no primeiro obstáculo a gente desanima, e eu passei por um obstáculo também. Mais ou menos em outubro de 2018, né, eu tive um congresso, eu fui para um congresso de alergia, e conversando com uma amiga que também é ativista da causa da alergia alimentar, ela disse, eu falei para ela que tinha muito interesse em entrar nas escolas, que era o meu grande sonho. E ela disse, eu vou te apresentar uma moça lá de Piracicaba, que é a Elomin, que ela já faz esse trabalho e ela vai te dar umas dicas de como foi que ela conseguiu. Então ela me colocou em contato com essa outra pessoa lá de Piracicaba, que é uma pessoa maravilhosa, a Elo, tenho um carinho enorme por ela, porque foi uma época que eu não tinha nem noção do que era esse trabalho, e ela me deu muita dica, falou de legislação, passou vários áudios e mensagens para mim, teve uma generosidade enorme. Mas nessa época ainda eu me senti perdida, disse, não, já estou com as informações que a Elo me passou, agora eu tenho que pôr em prática. Como é que eu vou fazer aqui para colocar em prática, né? E em março de 2019, eu fiz um curso de empreendedorismo social e engajamento cívico, aqui em Recife, com o Porto Social. E de repente, nesse curso, eu me conectei com várias pessoas, porque nesses cursos a gente encontra muita gente que quer fazer o bem, que quer ajudar em várias causas. A gente às vezes entra achando que a nossa causa é a mais importante, e a gente vai vendo a causa de tanta gente. Caramba, tem a causa do pessoal tal, tem a causa tal, e quando um ajuda o outro, né? Então eu conheci lá um médico que tem uma causa muito importante, e a causa dele é para ajudar as pessoas com situação de vulnerabilidade social. Ele leva vários profissionais de saúde para prestar consultas gratuitas nas escolas, aqui em Recife. E ele disse, Juliana, eu quero que você faça parte do nosso projeto, se você quiser. Então você pode ir conosco, participar das escolas, dessa ação. E a gente reserva uma salinha só para alergia alimentar. Então você leva seus voluntários, leva pesquisa, você leva todo o seu material, e a gente se conecta nesse momento, porque ele já tem uma grande mobilização de pessoas nesse dia, ele já tem abertura com as escolas, e ele consegue entrar já, acho que mais de 40 profissionais. É uma ação enorme, é muito bonito o trabalho dele. E eu fiquei muito feliz, eu pulava de alegria. Aí chamei uma voluntária para ir comigo aqui de Recife, não sei nem se ela está aqui, Dani talvez esteja. Enfim, chamei Dani para ir comigo. Aí Dani tá em todas, ela é mãe de alérgico também, que nem eu. Ela, vamos Ju, vamos, ela é dentista. Eu disse, vamos Dani. Aí quando chegou lá, a gente tudo organizado, imprimi vários questionários, tudo, levei latinha para fazer teste lá, lata de leite com lactose, sem lactose, para dizer a diferença de intolerância, porque eu sei que o público lá, desculpem, né, tem essas dificuldades, e muita gente tem. Então, a gente se preparou. Quando chegou lá, não tinha ninguém na nossa sala. Ninguém foi para nossa sala. Ninguém. A gente saiu andando. Vocês me conhecem, talvez, ou não. Mas sabem o quanto que eu sou comunicativa. Ia falando com todo mundo. Gente, aqui é alergia alimentar. Falei no microfone. Peguei o microfone que ele me deu. Que eles falam lá no microfone, né? E, para resumir, ninguém foi para a sala. Né? E eu fiquei a tentar entender. Então, foi quando eu descobri que naquela escola específica, primeiro que eles não avisaram que ia ter nada ligado à alergia, né? A gente não foi a primeira vez. Segundo ponto, era uma escola de crianças mais velhas, então o público, acho que era a partir de 8 anos, 7 e 8 anos, né? A escolinha. Então, as pessoas que estavam lá não tinha tanta prevalência, assim, alergia alimentar num grupo grande. Então, as pessoas estavam lá para cuidar da saúde bucal, para ver outros exames mais importantes, e estavam mais ligados a esses outros temas, né? E não foi produtivo, a gente ficou meio que triste, eu e Dani, e depois a gente disse, não, mas a gente tem que pensar numa forma disso funcionar. Ele disse, Ju, numa próxima vez a gente vai comunicar melhor, eu vou ver uma escola que seja, quando for uma escola de crianças mais novas, eu já converso com a diretora, enfim.
Só que aí a gente não voltou mais para atuar junto com o projeto dele e foi surgindo outra coisa. Isso aí foi um banho de água fria. Então, foi o primeiro percalço no caminho e a gente ficou, será que o nosso trabalho é importante? Será que as pessoas não valorizam? Na verdade, era o público, que não era o público que estava precisando da gente ali naquele momento, pelo menos, né? O foco era outro. E, engraçado, isso foi em março. Mais ou menos abril para maio, a gente conseguiu fazer... Não, em maio do ano passado, que foi a Semana do Bebê, a gente teve uma ação dentro de uma creche, né? Que foi muito linda. E a gente fez uma ação já junto com as crianças. A gente foi com crianças de 4 anos, tinha um alérgico na turma. E a gente fez uma parte teórica com eles, rapidamente. Depois a gente foi para o Mão na Massa, fizemos uns pãezinhos. Eles provaram os pães, o alérgico comeu e tudo. Fizemos lá na própria creche mesmo. Foi muito legal. E foi a primeira vez que eu consegui realmente atuar e que eu senti que aquilo ali fez a diferença para aquelas pessoas e que impactou de verdade. E depois desse dia, minha gente, aí eu disse, não, eu tenho que conseguir. Isso aí foi uma ação pontual que eu consegui através da Semana do Bebê, que nos convidou para participar, mas eu queria uma coisa contínua, eu queria fazer mais, eu queria que virasse uma capacitação mesmo. E, desculpa, vou tomar só um golinho d'água porque eu estou um pouco rouca. A terceira live do dia... Desculpa. Quando... de repente, eu me conectei com uma pessoa da prefeitura, né, que era a Carla, que ela atuava no PSE e ela era responsável pelo PSE, que é o Programa Saúde na Escola. E eu consegui uma reunião com ela, da prefeitura. Aí foi toda organizada, junto com ela e junto com as meninas do PSE da Educação, né, que depois vou citar o nome delas, que elas são fundamentais aqui para o trabalho acontecer. Então estávamos lá, nós, e eu comecei a apresentar o que era o projeto, quem era eu e tudo. Então depois, é o que eu disse, não era a Ju. A Ju é só mais uma mãe de alérgico, não sou ninguém. Era a causa. Então a causa é tão importante, a causa fala por si só. Então as pessoas queriam estar com isso. As pessoas, como não? Eu quero que você vá, com certeza eu quero que a gente faça esse trabalho nas creches. Então... Aí tivemos várias reuniões, porque tem a questão burocrática, eu me conectei com as coordenações, com outras pessoas, coordenação de educação, coordenação de saúde, porque o programa Saúde na Escola, ele é ligado à parte de saúde e é ligado à parte de educação da prefeitura, né? Tayane tá aqui, né, Tayane? Que bom que você chegou. Vou chamar você para você falar. Tayane é mãe de alérgico, gente. Ai, que bom. Algumas lives estão salvas, Tayane. Vou terminar aqui a história, senão eu falo muito. Mas é importante que vocês vejam esse início. Eu acho que é legal para vocês perceberem que não foi tão simples, mas quando engrenou, né, foi uma coisa bem legal. E isso foi em junho, mais ou menos, que eu tive essa conexão com o PSE. Né? Na equipe do PSE, vou logo citar o nome das meninas, porque elas são fundamentais. Temos da área de educação, tá? É a Flávia, a Laís, a Joelma e a Claudinha, a Miriam, que coordena, e estão sempre do meu lado, ajudando, fazendo conexão, se informando com o pessoal da nutrição, quem são, onde é que está com mais prevalência de alérgico, vamos atuar, e a gente vai sempre fazendo essa mediação, porque a gente estava indo uma vez por semana. Então, é muita creche, muita escola para a gente atender, então tinha que ter as prioridades, né? E sim, também seu Rogério, que é o motorista da prefeitura, que está sempre nos ajudando, então ele também faz parte, queria agradecer. Mas enfim, quando chegou em julho, a Carla do PSE, que é da área de saúde, né, que ela atuava no PSE na coordenação, ela disse, Ju, a gente não vai só atuar na ponta. Foi ela que teve essa visão. Por que a gente não faz um evento maior? Você convida algumas pessoas, profissionais de saúde junto com você, e a gente faz um evento grande. Então a gente fez um evento grande para a educação, foram mais de 300 e poucos profissionais, gestores educacionais, que aqui tem duas que estão aqui, né, Cacau? Cacau tá por aqui, linda. E temos também, e a gente fez um outro evento em agosto, que foi um evento grande, com mais de 400 profissionais de saúde na atenção básica. Você não tem noção, era um evento de amamentação, que a gente escutou sumidades falando sobre amamentação, a doutora Vilneide Braga, que eu tenho o maior carinho por ela é incrível. E ela tocou no tema alergia, e foi quando a gente entrou na parte de saúde, também tivemos um workshop na educação, que foi um pouquinho diferente o formato, mas a gente teve a oportunidade de apresentar. Então, na saúde, por exemplo, que foi em agosto do ano passado, a gente falou sobre
alergia alimentar, diagnóstico, tratamento, prevenção e inclusão. Então, esses 4 subtemas eu fiquei com inclusão, diagnóstico foi um médico alergista, tratamento foi outro e prevenção foi outro médico alergista, né? Foram 2 médicos e uma médica alergista que a gente levou. Então, foi o primeiro pontapé dado lá na atenção básica do Recife, já foi super importante. E na questão da gestão, como é que a gente entra nas escolas sem antes os gestores saberem quem é essa menina, o que é que ela está fazendo aqui, PSE, tá, eles já estavam acostumados com algumas ações do PSE em outras questões importantes. Mas e alergia, o que é que tem a ver com escola? Então, a gente teve uma capacitação também com os gestores em um momento que eles tinham, eu acho que era um treinamento isso, então a gente pegou 40 e poucos minutos de cada turma, então ficou uns 300 e poucas pessoas que se conectaram com o tema de alguma maneira, né? E a gente foi agendando para ir aos poucos na creche. Então, ano passado a gente foi para várias creches. As meninas que estão na ponta comigo, Claudinha, Joelma, Laís, né, Flávia, sabem o quanto que eu tenho amor por esse trabalho, porque eu sei que é um trabalho muito importante. De tudo que eu falei para vocês no começo da live, que a gente já atua, se eu pudesse escolher, eu escolheria a inclusão na escola, porque eu acho que é um dos mais importantes, é um dos que a gente mais tem carência e o que a gente encontra um apoio enorme. Então, a gente sabe que às vezes as professoras, a gente sabe que às vezes os gestores, os diretores não sabem muito o que fazer, mas eles querem ajudar. Porque são pessoas que cuidam dos nossos filhos. São pessoas que às vezes entendem mais dos nossos filhos do que um profissional que está ali na urgência. Então, às vezes percebe que tem alguma coisa estranha com aquela criança, porque ele está no dia a dia, é uma figura de apego da criança. Então, é importante se conectar com esse pessoal e eles têm uma vontade de ajudar enorme. Só está faltando a gente encaixar, né? Então, a gente teve, depois disso, a gente começou a ir em várias creches, foi bem legal. A gente foi numa creche que um menino tinha feito 5 crises anafiláticas já, e a gente organizou a questão do plano de emergência, né? Nessa creche específica, que foi a primeira que a gente foi, o que foi que aconteceu? Depois que o garotinho tinha feito a 5ª crise anafilática, eles foram para o posto de saúde lá próximo da creche. Chegou no posto de saúde, o que é que fez? O que é que aconteceu? A profissional de saúde não estava muito bem conectada com o tema e ela pediu para o garoto que estava fazendo uma reação anafilática que é essa reação mais exuberante, mais séria, anafilática, né, de alergia, ir para uma urgência. Porque como ele não estava com parada cardíaca, ele não estava com edema de glote, ele estava com anafilaxia, mas a anafilaxia tem várias fases, né? Tem uns que são mais leves, tem uns que são mais severas, que a pessoa pode até ficar entubado, entre outros comprometimentos de saúde mais sérios. E essa criança estava fazendo um quadro de anafilaxia já, desde 9 da manhã, era mais ou menos 1 da tarde, o relato que eu tenho. Chegou no posto e a enfermeira não aplicou a adrenalina, pediu para levarem ele para outro local. Então é importantíssimo essa capacitação e essa conexão da atenção básica com quem está lá na ponta. E, ao mesmo tempo, a gente está correndo atrás também da questão política, que eu até não falei para vocês, né, das políticas públicas. Então, a gente está se conectando com figuras que podem nos auxiliar. A gente está com um vereador aqui em Recife que tem ajudado muito a nossa causa, que é o Samuel Salazar. E a gente está correndo atrás de legislação para ajudar, inclusive, as professoras na ponta, né? Porque como é que elas vão... Tem um limitador em algumas escolas, que fala-se em algumas cidades, com relação ao pronto atendimento da criança, né? Que elas não podem tirar a criança da unidade, tem que esperar um responsável. E a gente está mostrando que existem legislações, inclusive federal, que é a Lei de Lucas, por exemplo, que vocês podem pesquisar para ver, que ela já dá essa possibilidade agora, é uma lei federal. Então, ela já dá a possibilidade da gente, que está lá na escola, um professor, um diretor, já ter essa liberdade de agir. Mas a gente quer correr atrás para uma específica para alergia alimentar. E a gente vai fazer isso. Então, gente, agora em foi fevereiro para março desse ano já, a gente teve uma importante conexão junto com o PSE também, e que foi com uma capacitação com as nutricionistas da prefeitura, que já é uma outra ponteira para a gente começar a fazer a parte de inclusão alimentar e não pensar só na parte nutricional da criança, mas pensar também na questão emocional, porque a gente escutou dos gestores, escutamos das professoras lá na creche, eles dizendo da dificuldade que às vezes chega... aqui a gente já tem, né, só para esclarecer antes, aqui em Recife
A gente tem sim a merenda especial para crianças com necessidades alimentares especiais, restrições por questões de saúde. Então, eles têm um procedimento, um protocolo, tem que ter um diagnóstico, tudo organizado, mas isso é levado para o pessoal da GEAL, que é eu acho que, eu não sei exatamente o que significa o termo, mas eu acho que é Gerência de Alimentação, que a responsável é Sinara, e ela é uma pessoa maravilhosa, ela acolheu a causa também, tenho que agradecê-la, junto com a parceria do PSE, né, que claro que fez a ponte, e a gente teve esse primeiro momento agora, capacitamos as 20 e poucas, acho que eram 27 nutricionistas sobre o tema, de maneira teórica, e a gente já estava organizando as ações para esse ano, que a gente vai postergar por conta da pandemia, mas não vamos desistir, são ações para ensinar a questão da culinária. Então, para que quando eles forem preparar os cardápios, não seja só um cardápio nutricionalmente bacana, mas que tenha também a questão emotiva envolvida. Então, o que as professoras reclamavam é que, Ju, às vezes chega aqui a comida certinho é para aquela criança que é alérgico, mas para os outros vem um bolo e para ele vem uma fruta. Ou para os outros vem, enfim, vem coisas muito diferentes que eles tentam adaptar, claro, e muitas vezes conseguem, mas muitas vezes não é pensado nessa questão emotiva de, né, tentar fazer uma coisa parecida. Se vier cuscuz com leite para uma criança, por que não vem um cuscuz com carne moída para o que é alérgico a leite? Sabe, cuscuz com ovo, vem um cuscuz com carne moída para o outro que é alérgico a ovo. Então são coisas mais parecidas que dá para alinhar melhor. É algo que a gente propôs e a gente já estava começando a se conectar nesse sentido. E, gente, é tão engraçado, mas assim, eu tenho orgulho assim, de fazer parte desse processo, porque na prefeitura é um estudo assim, que eu queria deixar registrado aqui para vocês. Aqui na prefeitura do Recife, a gente são escolas públicas, tá? Mas muitas delas eu parava e dizia, meu Deus, que escola linda, que tudo organizado, porque os gestores cuidam mesmo, né? E tem um cuidado especial. E falando da merenda que a gente estava propondo agora, a gente vai organizar uma ideia do pessoal lá do PSE, junto com o pessoal da GEAL, que é da Gerência de Alimentação, das nutricionistas, era a gente propor uma gincana, que eles tenham essas gincanas com as crianças, e a desse ano ia ser ligada à alergia e inclusão. Então as crianças já iam preparar receitas inclusivas, elas iam testar junto com as professoras nessa gincana. Quem ganha as gincanas, depois eles fazem as medalhas, eles têm um campeonato, não, desculpa, é uma apresentação, tipo aquele que tem como chama, meu Deus, aquelas pessoas que votam, quem é o melhor, quem é o pior, esqueci o nome, mas os jurados, né, e uma dessas pessoas ia ser a Camila, né, eu já estava conectando-me para que ela fosse também, ela participasse como criança, como alérgica, ela desse o seu depoimento para os mais velhos, porque a gente sabe que nas escolas também tem criança alérgica, a gente tinha essa listagem, essa estatística, e a ideia é que eles propusessem comidinhas possíveis, gostosas, as pessoas pudessem votar e trouxesse ludicidade, leveza para esse tema. E a Camila ia estar participando junto. Talvez eu levasse a Luísa, eu estava pensando se eu ia conseguir. Só se eu tivesse alguém para me ajudar a cuidar delas lá, algum voluntário. Porque aí também eu não ia conseguir trabalhar com as duas. Às vezes eu consigo levar a Mila. Então, além de ser uma forma da Camila, que é minha filha alérgica, se sentir parte de algo importante, ela está auxiliando não só a ela, mas o outro, eu ia estar também estimulando outras pessoas e inspirando a fazer a mesma coisa. Então, a gente vai continuar fazendo isso, mas quando acabar o Covid, quando tiver segurança para todos. A gente está com isso organizado e espero que possamos continuar, né? Então, gente, o que eu queria falar do histórico é esse. Eu tenho algumas coisas ainda que eu queria convidar algumas pessoas para entrarem, para falarem comigo. Então, uma dessas pessoas super especiais é a Ana Paula. Vou chamar você aqui, Ana. Ela é uma gestora da creche Futuro do Amanhã. Vamos ver se ela entra. Já estou te convidando, Ana, para transmitir ao vivo contigo. Oi, Ana! Boa noite, Ju. Boa noite! Como é que você está, minha querida? Eu passei ontem o dia muito bom, mas hoje eu estou bem melhor. Mas estou aqui, Foi mesmo? bem forte. Tá tudo bem hoje? Tá, graças a Que Deus. bom que você Tô parou um pouquinho para vir para cá. Pode falar, desculpa.
Estou feliz de estar participando, né? É extremamente importante esse tema, né? Que esse trabalho seu dentro das nossas unidades, né? Da creche daqui da Prefeitura do Recife, né? E assim, me sinto motivada a continuar esse trabalho dentro da creche, porque não só eu, mas como todas as minhas colegas gestoras, tinha essa dificuldade, né? Porque muitas vezes a gente se depara com situações de crianças alérgicas e muitas vezes a gente desconhecia de como é que a gente tinha o que fazer naquele momento. Eu tive situações de vários alunos alérgicos e inclusive tive uma que ficou bem grave que eu tive que socorrer, não pude esperar, Sim. porque foi uma situação bem grave mesmo, que ela ficou toda vermelha, inchou e ficou toda quente, né? E ficou com os lábios roxos e a gente teve que socorrer. Porque talvez poderia dar um edema de glote. E ali foi quando eu fiquei sabendo que era um problema de alergia. E a gente não sabia. Porque tem criança que come a fruta e não tem reação. Uhum. Mas se ela tomar o suco, ela tem a reação. É a E particularidade de aí a cada gente criança, não é, Ana? já tem umas que Desculpa. não podem nem. Eu tenho o Pedro que começou a questão dele por o cheiro, a alergia. E ele ficava todo vermelho, se coçando e aquela agonia. E aí a gente começou a observar, assim, nos momentos de ele ir para o banho, a gente tirou o sabonete, né, que poderia ser o cheiro, porque é um sabonete único, né, que a prefeitura manda. Sim. E a gente começou a observar que essa alergia dele era não botava mais perfume, nem creme, nada. E ali Entendi. a gente pediu para a mãe um especialista para ver, né? Porque poderia se agravar. E assim, como você falou, a gente não pode estar saindo da unidade para socorrer, porque existe uma lei aí que não dá a esse direito a gente fazer isso. Mas assim, diante da situação, a gente, dependendo do caso, a gente tem que fazer. Entendeu? Entendi. E Pedro, além dessa situação dele, se agravou mais ainda essa alergia. Porque além da questão da alergia do cheiro, aí começou também a desencadear nele a alergia alimentar. Sim. E aí a gente começou a perceber que quando ele tinha o abacaxi, que a gente cortava bem picadinho para servir para os meninos, e que ele fez uso dessa alimentação na creche, com poucos minutos ele começou a ter reação, ficando todo vermelho e começou a ficar faltando ar. E a gente ficou agoniado na hora. Meu Deus, e agora? Como é Imagina. que a gente vai fazer? Isso foi antes, E só um instantinho, Ana. Desculpa te interromper, mas isso foi antes ou depois da capacitação que a gente fez? Isso foi antes, né? foi bem antes. Desculpa. Começou a ligar para essa mãe para ela poder socorrer ele, porque estava ficando uma situação bem grave. Sim. Né? E aí a termina, olha, agora a gente vai ter que relatar isso a GEAL, a nutricionista, a situação de Pedro, e essa mãe vai ter que trazer um laudo. Porque, Sim. assim, a própria secretaria diz a gente o seguinte, que a gente só pode mudar a alimentação Claro. com esse laudo médico para passar para a GEAL, o e-mail, e lá é feito toda uma mudança de alimentação. Que é uma. Mas aí também Desculpa. Pode é falar. muito importante esse papel que você, assim, uma fala que você falou na nossa palestra lá, que muitas vezes essa questão da alergia alimentar, a criança está ali comendo e aquela criança não pode comer aquela fruta. E o que é que ele pode pensar, né? A questão emocional dessa criança. Por que ele está comendo aquela fruta e eu não posso, né? Então é todo um trabalho, né? E a gente também tem que ter essa participação dos professores, de todo o grupo Sim. escolar tem que estar envolvido. Toda a escola, os alunos, professores, ADIs, tá todo mundo enganjado nessa situação da alergia alimentar. Eu fico tão feliz. E assim, Desculpa. o próprio pai, Pode falar, fala. a própria família também tem que participar, porque também é outra situação. Eu tive, assim, situações de pais que a gente conversa, repassa, mas muitas vezes entra pelo ouvido e sai por outro, né? E aí fica o problema para a gente, porque a criança está ali na unidade, muitas vezes por uma necessidade, né? E a falta de desinformação desse pai, ele remete a uma irresponsabilidade, né? De não dar ouvido o que está acontecendo com o seu filho, porque ele está ali o dia a dia. Às vezes as meninas perguntam, por que você... Eu lembro que você comentou de uma mãe, não foi, Ana? Desculpa te interromper. Você comentou de uma mãe. A Ana, gente, para quem não conhece, ela é assim, pulso firme, sabe? Ela fala,
mas ela é muito organizada. E eu lembro que ela falou para a mãe que ela teve um caso que vocês desconfiaram de uma alergia numa criança, falaram para o pai, eu acho, e a pessoa não passou a informação para a mãe. Ela não sabia, a criança voltava a consumir. Então, assim, o que você falou é importante porque precisa ter o engajamento da família, da sociedade, que aí entra a escola, e do profissional de saúde, que aí você falou, tem que procurar um profissional de saúde, tem que ter os meios de procurar esse profissional de saúde para trazer um laudo, trazer um diagnóstico mesmo, e vocês poderem conduzir. Agora, Ana, eu preciso que você me fale, assim, eu queria muito que você me falasse, antes e depois da capacitação que a gente teve uma vez lá na creche Futuro do Amanhã, né? A gente teve, até agora a gente teve a oportunidade de uma vez. Então, você já teve, porque a gente propôs algumas ações para vocês. Por exemplo, lavar a boca e as mãos das crianças. Se vocês fizeram algum piquenique, enfim, alguma das ações que a gente propôs, vocês já tiveram tempo de fazer ou teve alguma diferença do antes e depois? O que você acha? Eu consegui fazer o lavar as mãos, né? Que a gente sempre faz, mas aí de uma forma diferente, explicando a necessidade desse lavar a mão e lavar a boquinha, porque para que não tenha nenhum problema. Né? Depois de comer, né? Então, esse trabalho não foi só voltado com as crianças no refeitório, mas todo o grupo, né? A gente passou para o professor, né? A necessidade de ter esse momento, né? E foi feita essa ação dentro da creche. E a gente viu que isso melhorou muito, né? Essa questão da criança, né? Em relação a essa lavagem da mão, da boca, entendeu? De todo o trabalho. Porque tem criança que faz alergia a contato, né, Ana? Desculpa, te interrompi de novo. É porque o seu áudio tá complicado, o seu áudio tá meio como se a internet não... aí eu fico acabando de te interromper, desculpa. E outra coisa, depois da palestra foi bom porque, assim, eu senti que depois dessa palestra, as mães que têm essas crianças com alergia procurou se informar mais, né, de ter esse cuidado, né, porque existia duas mães que não estavam tendo esse olhar, mas agora já tem um olhar mais. Ela conseguiu marcar a consulta, de levar tudo e de repassar como é que estava essa situação da alergia, entendeu? Há uma resistência também que quando acontece isso, a mãe muitas vezes acha porque a gente não quer ficar com a criança, mas não é bem por aí, né? Tem que se ter todo um cuidado, né? E assim, a unidade em si, a gente não tem ninguém assim da área de saúde, né? Para dar esse suporte a gente, se vier acontecer um caso de como você falou, essa criança. Exatamente. A gente está vendo uma forma que a gente pede muito, a gente gestor, que tem alguém da área de saúde dentro das escolas, né? De fazer esse contato com a gente, mais de perto. Ô, Ana, eu tô rindo aqui porque eu vou chamar já a Tayane. Ela disse, agora eu entendo, porque o Abner sempre lava as mãos. A Tayane, gente, é uma mãe do Abner que é aluno lá da Ana. Ana, eu preciso chamar mais 2 pessoas. Então, eu vou precisar me despedir de você. Eu tô tão feliz, olha. Um abraço de longe. Eu só quero deixar um pedido. Fala mesmo. Você tem que voltar lá, certo? Tem que voltar na creche. Com fé em Deus, a gente vai passar esse momento. A gente ter esse momento de eles mesmos fazer a própria alimentação, como você falou. A gente ter esse contato. Vai ter. Conta conosco. A gente tá vibrando aqui, que passe logo isso e a gente vai conseguir voltar. Um beijo. Obrigada, viu, Ana? Tchau. Gente, vocês viram como ela é maravilhosa, né? Eu vou chamar agora a Tayane e depois eu vou chamar, sabe quem? A Sandrinha, que já tá aqui, que é outra gestora de outra creche. Tayane vai falar a visão agora das famílias, né? Que participou, o que é que ela notou de diferença lá. 5 minutinhos para a Tayane, que eu também quero falar com Sandrinha, mas eu quero escutar demais a Tayane. Oi, que linda! Oi! Tudo bem? Conseguiu entrar aí? Como é que estão as coisas? Graças a Deus está tudo bem. Agora a Abner está dormindo, por isso que eu estou conseguindo aqui fazer e participar da live junto com você. Mas seria bom também se ele estivesse aqui, porque ele também iria interagir com você, que ele gosta muito. Ele é lindo. Do jeitinho dele. A Abner é uma criança muito especial para mim, é meu primeiro filho.
E desculpa se eu ficar um pouco emocionada aqui diante de tudo que foi passando, Eu foi também já falando, estou foi emocionada passando aqui. um filme. Diante de tudo que eu passei com ele, e isso me emociona muito saber que hoje ele está bem. Porque quando você falou que é importante, né, essa informação ser passada para todo mundo, principalmente a sociedade, porque tem muita gente que negligencia isso. E eu tive que arrumar muitas brigas com muita gente, porque eu sei o que eu passava com meu filho, eu sei o que foi chegar aqui dentro de casa, eu ir no supermercado com meu esposo e quando voltar, deixei meu filho super bem com minha sogra e ele estava com os olhos muito inchados, a boca desse tamanho assim, ó, parecia que ele tinha dois lábios em cima e embaixo, muito inchado mesmo. Eu não conseguia olhar no olho do meu filho, porque ele estava todo inchado e todo vermelho. No desespero, a primeira coisa que eu pensei foi botar os peitos para fora e enfiar na boca dele. Não sei por quê, mas isso foi o que aliviou. A Abner, ele até nessa época, ele só amamentava, ele só mamava em mim. E eu comia de tudo, ele nunca tinha tido nada. Uhum. Aí eu precisei trabalhar, eu sempre abastecia os vidrinhos de Nescafé e outros vidrinhos aqui de leite, estocava. Só que à medida que ele estava crescendo, é, a Abner estava necessitando muito de alimentação e não ficava suficiente, porque eu saía para trabalhar de 1 hora da tarde e eu só voltava de 11h30 da noite. Então, esse período todo, ele ficava querendo comer e aquela quantidade era pouca, porque ele é muito comilão mesmo, ele é bem grandão. Ele bate assim, quase na minha cintura, com apenas 2 anos e 5 meses, para Uhum. você ter noção Meu do tamanho Deus. dele. Ele come muito. Então, eu fui e falei com a pediatra, né? Perguntei se eu já podia introduzir alimentos nele, porque ele já estava com 4 meses, indo para o quinto mês. Ela disse, pode, Tayane. Você pode complementar com leite, tem o Nestogênio 1 e tem o NAN 1, que você pode fazer um mingauzinho para ele ali, fraquinho, e introduzir para ele. Ela me mostrou a quantidade, eu fiz tudo do jeitinho como ela mandou. A primeira vez que ele tomou, ele vomitou muito, muito. Aí eu pensei, não, como é algo estranho para ele, né, fora do leite, do peito, é normal, porque eu já tinha visto outras crianças acontecer Uhum. isso e às vezes ficar com prisão de ventre, mas depois passar. Só que aí, isso foi no primeiro dia. No dia seguinte foi quando eu fui ao supermercado, deixei ele com minha sogra e disse, sogra, se ele acordar, eu não tive tempo de desmamar. Mas como eu vou voltar logo e ele vai acordar com fome, a senhora faz o leitinho dele, que eu estou fazendo um teste para ver se funciona esse leite com ele. Aí ela, tá certo. Foi, fez um mingauzinho com a mesma quantidade, do jeitinho que eu tinha deixado tudo preparado para ela. Quando eu cheguei, esse menino tava, ela desesperada dentro de casa, porque foi super rápido. Foi super rápido. Eu acho que ele nem conseguiu terminar de tomar tudo, porque ele começou a vomitar e à medida que ele vomitava, saía tipo um catarro dele e ele ficando todo inchado, todo inchado. Oxe, eu me desesperei com meu esposo. Meu esposo só fazia gritar comigo, né? Leva ele para o hospital, Imagino. leva depois. Eu, calma, não vou levar ele para o hospital, deixa eu dar de mamar ele. Pronto, eu botei ele no peito, chame o carro, ligue pro seu pai, faça alguma coisa, mas deixa eu com ele aqui. Pronto, ele foi, mamou. À medida que ele foi mamando, ele foi desinchando. Só ficou com as placas vermelhas. Quando eu cheguei no hospital, ele já tinha desinchado, só estava todo vermelho. Tanto é que o médico olhou para mim e fez: Mãe, isso daí deve ser calor. Ele Oh, meu tá Deus. suado, A ele gente tá molhado encontra de suor. muito esse tipo de depoimento, né? Eu fiz, Infelizmente. doutor, ele tá suado agora porque eu dei peito a ele, ele é muito calorento. Mas meu filho estava queimando de febre, ele estava pegando fogo e estava todo inchado. Eu não tirei foto na hora, porque eu não pensei que eu teria que tirar uma foto para provar isso para o senhor. Mas aí foi aquela coisa toda, ele fez, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame. Aí levou ele, fez o exame de sangue na hora, que eu nem lembro se eu peguei o resultado, porque foi algo que ficou demorando lá, o menino melhorou, eu vim embora. Foi num hospital particular do plano de saúde dele. Aí medicou ele na hora, viu que ele estava sem febre, já não estava sem nada, porque meu leite, eu digo que foi o leite que curou ele. Até então, tudo bem. A gente veio embora para casa. Eu disse, Felipe, eu não vou dar mais esse leite a ele. Peguei a lata e doei para uma amiga lá da igreja que já era acostumada a dar esse leite pro filho dela.
Voltei para a pediatra, expliquei para ela, ela fez, então vamos trocar. Vamos dar o que eu tinha comprado foi, ô Felipe, foi o Nestogênio, não foi? Não, foi o não da latinha rosa. Sim. Aí ela fez, então você pode dar o Nestogênio. Aí eu fiz, doutora, eu não vou dar, não. Eu vou fazer de tudo para dar comida de verdade a ele, comida, alimentação mesmo, comida de panela, comida que a gente come. Aí ela fez, tá certo. Mas se você quiser achar a necessidade de dar a ele leite, você pode dar esse composto, o Nestogênio 1, porque às vezes a reação é diferente. Se bem que ele está numa fase que esses leites não faz muita importância para ele, não faz diferença para ele, já que ele mama. Você pode substituir, introduzir alimentos nele e ficar dando o seu peito a ele. Agora, se você acha necessário dar leite de vaca, aí você pode dar esse composto, porque ele é muito novinho, agora tem que ser o Então, 1. só interrompendo um pouquinho, tá? E por conta da hora. Então, assim, eu entendi que você teve um quadro inicial bem complicado e, inclusive, Isso. teve uma má orientação de um profissional de saúde que, infelizmente, ele não valorizou o sintoma, continuou oferecendo leite de vaca, né, esporadicamente, e seu Isso. filho continuou Só que aí eu reagindo, não dei. né? Foi, aí eu Agora, parei. porque, Eu assim, comecei a introduzir alimentos nele. Aí quando ele já sim, estava completando 1 ano, que foi quando eu fui para o alergologista, que ele teve uma outra reação. Aí eu fui e levei, foi acho que foi um Danone, não lembro o que foi. Alguma coisa que ele comeu que ele ficou de novo. Aí eu me desesperei, porque eu já não tinha mais leite, porque ele já tinha parado de mamar. E de imediato, quando ele parou de mamar, meu leite secou. sim. Aí eu fiz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Fui para emergência. Quando cheguei lá, a médica fez, olha, mãe, isso é um quadro de alergia. E, eu não tenho como dar o diagnóstico, porque eu não sou alergista. Mas eu te digo que isso é um quadro de alergia. Vou te passar um encaminhamento para você procurar um especialista. Foi quando eu fui na clínica lá no Derby. O médico fez um exame nele que furou ele aqui no braço e disse que ele era muito novinho para ter assim um diagnóstico mesmo comprovado de que era alergia à proteína da vaca. Ele disse que Olha, talvez fosse uma eu intolerância. vou ter que dar uma pausa. Eu vou ter que dar uma pausa, porque eu já estou me coçando aqui com esse depoimento, porque tá, ela já tinha falado para mim mais ou menos o que tinha acontecido, e realmente é exatamente assim, é uma falta de conhecimento do médico. Primeiro que exame de sangue, nem prick teste, que é esse exame de pele que ele fez, provavelmente foi o prick, Uhum. não dá diagnóstico de alergia, ele vai complementar. O diagnóstico é clínico. Então você estava com a história Isso. viva ali uma grande suspeita de alergia. E ele foi falar de intolerância. Então, assim, só por Foi. conta Aí da ele hora, disse porque, que ele. tá, só um instantinho. Uhum. A live fecha de 10h21, É, ela vai cair. Então, assim, entendi. a gente entendeu que foi uma coisa muito difícil para ti, esse diagnóstico inicial, essa fase. Imagino, me coloco no seu lugar, porque eu passei por várias coisas parecidas com o que você passou também. Mas queria que você me falasse um pouquinho lá na creche, porque eu ainda preciso chamar outra pessoa. Desculpa estar até te Sim, interrompendo, estou sim. até com vergonha. Tá certo. Mas assim, a sua Pronto. história, assim, falando na creche, o que é que você sente que mudou depois da capacitação? Ou você acha que não mudou nada? Fala um pouquinho, por favor. Mudou bastante, sabe por quê? Porque até então, quando eu fui para esse médico, eu vi que, independente de ser alergia ou intolerância, era algo que meu filho não poderia comer, porque sempre que ele ficasse comendo, tivesse contato, eu ia ter que estar socorrendo ele. Então, o que acontece? Eu consegui o laudo, né, que Ana Paula me pediu para poder matricular ele, eu precisava desse laudo, porque eu disse a ela, olha, ele, desde novinho, tem contato com leite, com derivados, ele reage dessa forma. E para que isso não aconteça aqui na instituição e eu não esteja presente, não consiga chegar a tempo, eu preciso que vocês proíbam ele, não permita isso dele. Por quê? Era algo ruim que quando eu ia para uma festa, eu sempre tinha que levar a marmitinha dele, porque ele chegava lá, via todo mundo comendo bolo e ele não conseguia comer. Então ele ficava muito triste, então eu tinha que levar o bolinho dele separado lá, que não tinha leite. Eu aprendi isso através de uma palestra lá, né, que você fez. Eu vi que tinha outras formas de fazer e também conversando com outras mães que também têm filhos alérgicos, eu aprendi a fazer bolo à base de leite de coco, à base de leite de amêndoas.
entre outras coisas. E lá na creche, a Abner começou a aprender que a comida dele era separada dos outros, que senão ele ia ficar dodói. Então, Ana Paula falou que teve essa questão do lavar as mãos antes e depois da alimentação. Eu não sabia disso. Eu só percebia que ele chegava aqui e disse, sempre que a gente vai dar comida a ele, ele tem que lavar a mão. Ele diz a gente, tem que lavar a mão, mamãe, tá sujo. Ah, bom, ah, bom. Que coisa Então, mais linda. isso é algo que a gente ficava perguntando, onde é que ele viu isso? Será que isso é nos desenhos? Só que eu sempre assisto os desenhos junto com ele e eu não vejo isso, assim, com a frequência como ele ficava o tempo todo aqui. Então, Ana Paula falando hoje me fez trazer a memória que isso ele aprendeu na creche. E sempre que a gente passa na frente da creche, ele sempre lembra, né, dos amiguinhos, que quer voltar logo para lá e tal. Então, assim, a creche foi um ponto de apoio muito grande para mim, porque Ana Paula, ela é maravilhosa. Teve um episódio uma vez com ele lá na creche, mas eu entendo que não foi culpa dela, nem foi culpa das meninas, porque sem querer trocaram os pratos lá, porque o prato de Abner, ele é separado. E como a menina era novata, ela pegou o pratinho azul e deu para ele, porque ela não sabia que ele era alérgico, até porque todo mundo conhecia a Abner, mas ela era o primeiro dia dela. Então ela, inocente, foi lá, deu a ele e as meninas na mesma hora ligou para mim. Eu cheguei lá, a Ana Paula disse: "Olha, Thay, mas ele já está bem melhor, mas vai cuidar com ele". Aí corri com ele, cheguei lá no hospital, graças a Deus ele já estava melhor. Hoje em dia a gente já está introduzindo outros alimentos nele, né? Porque ele rouba lá, vai lá na geladeira e pega, e quando a gente menos espera, ele já está comendo. Teve E Deus é alguns tão bom na escapes, né? nossa vida Fala. que, graças a Deus, as alergias dele, assim, vêm melhorando. Só que a gente sempre fica de olho. Eu tava dizendo para Felipe que meu esposo é quem é mais louco do que eu e fica dando para ver até onde vai, Ai, né? meu Deus, não E faça. graças a Ele Deus, está ouvindo, você está ouvindo, o esposo da dá Thay. sim. Não faça isso. Orientação Felipe, médica. Felipe, pelo amor de Deus. Tem que seguir o que o médico ele tá fala. rindo. Tem que ter uma rede de apoio boa, pelo amor de Deus, porque isso é perigoso. É isso mesmo. Só Menina, que a aí, live hoje vai em cair. dia, Eu não vou conseguir me vai. despedir de você direito. Tô tão triste, porque Não, você. não tem problema não. Tudo que eu queria falar, eu falei. E quero muito agradecer a você com esse seu programa. Peço a Deus que ele continue te dando forças e te ajudando e providenciando tudo que você precisa para que essa sua educação, né? Porque é uma forma de educar todo mundo, de educar a sociedade, chegue aos quatro ventos, porque é um projeto maravilhoso e que me ajudou muito. Thay, Hoje a Abner sabe o que ele pode e não a pode. gente continua conectada, tá? Você tem meu contato, a gente vai se falar. Tô com as ideias boas Tá pra gente, certo. depois a gente vai conversar. Mas eu não vou ter Tá mais bom. tempo de chamar a Sandrinha, Sandrinha Carla Chagas, que Eita, é da creche lá do CEMEI, 8 de março. Eu queria pedir desculpa por não ter dado tempo. poxa, Vamos marcar uma desculpa. outra. Não, mas foi tão bom o seu depoimento. Vamos marcar uma outra oportunidade, que eu vou ter que fechar agora a live, senão eu não consigo deixar salvo. Eu quero deixar salvo para que vocês Tá possam bom, assistir. Obrigada tá a todos bom. que Aproveitando participaram. e beijo, Paulinha. Ana Paula, um beijo, viu? Obrigada a todos. Beijo, Ana. Tchau, Obrigada, tchau. Thay. Obrigada, um beijo. Gente, vou ter que encerrar agora, pedindo desculpa para a Sandrinha, para conseguir deixar salva essa live e agradecendo à Prefeitura do Recife por esse convite para participar mais uma vez da Semana do Bebê. Beijo para vocês.